Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, eu acho que falar de cultura, falar de arte e falar de humor é uma forma da gente poder superar, se não superar, tentar lidar um pouco melhor com tudo que está acontecendo, né? A gente ainda está muito sentido com a perda do Paulo Gustavo, que é uma perda inestimável para a nossa arte, cultura, televisão, humor brasileiro, mas a gente escolheu hoje falar um pouco sobre a arte dele e tentar responder por que ele encantou tanto a gente, por que ele conseguiu atrair tantas pessoas e como que ele conseguiu fazer com que a arte dele espalhasse para tanto público, para tantas pessoas. Então hoje aqui a gente vai analisar na nossa nota literária por que o Paulo Gustavo tinha um humor tão genial. Bom, para começar esse vídeo eu queria só dizer que o Paulo Gustavo ele lançou um livro do Minha Mãe é uma Peça. Então além do Minha Mãe é uma Peça, a peça Minha Mãe é uma Peça, o filme 1, 2 e 3. E além da série que ia estrear na Multishow, que infelizmente ele não pôde produzir, já estava com o projeto em andamento, ele lançou o livro Minha Mãe é uma Peça, o livro. E o livro não guarda nem a dramaturgia da peça, nem o roteiro do filme, mas histórias inéditas da Dona Hermínia. Então se você quer conhecer mais algumas histórias da Dona Hermínia, então compra o livro, procura ele de alguma forma, porque é uma maneira de conhecer algumas histórias mais que o Paulo Gustavo escreveu pro mundo, né? E aí eu tava me perguntando por que ele tinha um humor tão genial que chegou a tanta gente. O humor tem sempre uma característica muito marcante, muito importante, e eu acho que isso que gera muita controvérsia em torno do humor, que é ele promover uma espécie de distância entre quem ri daquilo que é rido, né? De alguma maneira, sempre que alguém ri de alguma coisa, se coloca um pouco distante daquela coisa que tá rindo. Seja ela no tempo, ou seja, uma coisa que já aconteceu há muito tempo atrás e agora você tá olhando e ri, seja a partir de uma distância que se dá também do contato que você tem com aquilo que você está rindo, né? Por isso que o humor sempre utilizou muitos estereótipos e tal, porque tinha a ver com uma distância. E além disso, muitos preconceitos foram perpetuados no humor, porque o humor sempre tratou de um olhar de cima, né? Então um grupo olhava de cima para um outro grupo e acabava rindo dele. Então o humor sempre teve essa característica de uma distância entre essas duas coisas. O filósofo Henri Bergson, da década de 30 do século 20, ele tem um livro chamado O Riso. Uma das coisas que ele diz é sobre a gente rir de pessoas escorregando numa casca de banana. Mas por que a gente ri de pessoas escorregando numa casca de banana? Nem sempre a gente ri de pessoas escorregando na casca, né? Por exemplo, se for uma senhora de idade, a gente provavelmente não vai rir, a gente vai querer ajudar ela. Se, por exemplo, uma pessoa cai e de repente fratura a perna, a gente fica com a fratura exposta ali, a gente não vai querer rir disso, né? A gente vai ficar escandalizado. Mas se é uma pessoa que tá com o nariz em pé, se achando chique e se achando superior a todo mundo que tá ali, a gente vai rir dessa pessoa. Porque o riso também tem uma característica de tentar desfazer esses lugares do mundo. Então o riso coloca todo mundo no mesmo lugar, né? Então essa é a característica principal do riso. E por que o Paulo Gustavo é genial na forma dele de fazer humor? Porque ele subverte essa ideia do riso e coloca tudo no mesmo plano. Ele consegue fazer com a Dona Hermínia uma personagem, isso é só um exemplo, a gente poderia dar muitos outros, que iguala todo mundo. A gente se aproxima imediatamente com a personagem da Dona Hermínia, porque a gente vê a mãe dele ali, que ele se inspirou na mãe dele para fazer essa personagem, né? A gente vê todas as mães ali e a gente, inclusive, se vê um pouco num papel de mãe, né? Então a gente se coloca no mesmo lugar dela, olhando para o mundo. Então o nosso olhar se cola demais com o olhar dele. Não tem essa distância de olhar de longe, nem de olhar de cima. A gente olha junto. Ele faz a gente olhar para o mundo junto, né? Ou então quando a Hermínia fala da filha Marcelina, ou quando fala do filho, ou quando fala da esposa do Carlos Alberto, que é super metida, a gente, por um lado, sente que tem ali uma grosseria, uma coisa que não estaria muito certa, mas por outro a gente se sente meio lavado da hipocrisia que essa mulher, que é a Dona Hermínia, meio descontrolada, meio sem eira nem beira, coloca no mundo, né? Então é a liberdade dela, a afronta dela, que faz a gente rir. E é muito interessante porque o Paulo Gustavo conseguiu, com essa personagem tão singela, tão afetuosa e tão simples, com que todas as classes gostassem. Então é isso, você vê desde as elites intelectuais, isso sempre entre aspas, até as classes mais baixas adoram ele, porque todo mundo se vê representado. Então ele faz um tipo de humor que consegue juntar todas essas diferenças. Então o humor, que sempre foi uma coisa que servia para distanciar ou colocar todo mundo no lugar, com o Paulo Gustavo serviu para colocar todo mundo junto, né? Então é muito interessante ver que num momento tão difícil do país, ele conseguiu unir quase todo o país, é óbvio,
vai sempre ter gente negando esse tipo, mas conseguiu unir o país em torno da torcida por ele, né? Então todo mundo teve muito junto. E agora também tá todo mundo junto nesse luto, né? Então eu acho que o Paulo Gustavo, ele consegue, com a arte dele, conseguiu e vai continuar conseguindo fazer com que o humor, com que o riso seja uma coisa que construa uma sociedade, que faz ela ir pra frente, que faz ela desmanchar preconceitos, que faz o humor de alguma maneira criar uma amálgama social. Então o Paulo Gustavo é uma figura essencial, que a gente está sentindo muita falta, que a gente vai sentir muita falta, mas juntos a gente vai conseguir pegar a arte dele e transformar em prática de um mundo melhor, não é mesmo? E essa foi mais uma Nota Literária. Curta, comente, siga o Nota Terapia nas redes sociais e vamos... dessa vez eu não vou fazer piada, vamos fazer vamos ficar de luto pela falta que esse cara vai fazer no mundo, para a cultura e para a arte brasileira, não é mesmo? Até mais.